Amigas, amigos, estamos aqui com Larissa Bombardi, que nos acompanha, nos dá o prazer de estar nesse canal há 6 anos quase. E eu te pergunto, Larissa, primeiro seja muito bem-vinda, te pergunto onde é que você está, fazendo o quê? Obrigada, Bob. Primeiro, dizer que é um prazer e uma honra estar aqui há quase 6 anos com você. Eu estou em Bruxelas como pesquisadora na Universidade Livre de Bruxelas, no Laboratório de Agroecologia, num projeto chamado Friction, que investiga a digitalização, o uso da inteligência artificial e da alta tecnologia na agricultura. Bem, a gente está aqui há 6 anos falando com algo que, diante do bombardeio do agro é pop, o agro é tudo, etc, etc, muita gente não prestava atenção ou não presta atenção, mas cada vez mais eu acho que estamos caminhando, né? Às vésperas da COP, saem notícias em vários lugares, não só no Brasil. Estima-se que entre 2023 e 2025 se teve 700 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. Isso significaria 2 milhões 112 mil novos casos em 3 anos. Entre 2013 e 2024, o número de diagnósticos de câncer de jovens adultos cresceu 284%, 4 vezes no SUS. O Instituto Nacional do Câncer diz que isso se deve à melhoria na captação de dados. Bem, que bom que estão captando melhor os dados, mas isso não muda os números. Te pergunto, como estão as coisas? As coisas estão muito ruins nesse sentido. Por quê, né? Porque, obviamente, que um dos fatores que contribui para o aumento do número de casos de câncer é a exposição a substâncias tóxicas. Dentre elas, no Brasil, a gente tem que entender que os agrotóxicos têm um lugar central. E é muito assustador. Se a gente olhar os dados, nos últimos anos no Brasil, nos últimos 10 anos, aumentou em 166% o volume de agrotóxicos utilizado no país. Então, esses dados de casos de câncer são muito chocantes, mas ao mesmo tempo não é de se estranhar. Em função desse, pelo menos com relação ao uso de agrotóxicos, a gente tem certeza que aumentou muito o volume utilizado. Isso é um dado indiscutível, são Você tem a tonelagem disso, mais ou menos? cerca de 800 mil toneladas ano, último ano. E acho que é importante também destacar, Bob, que dos 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, os dados são de 2023, os últimos dados disponíveis são de 2023, desses 10 mais vendidos no Brasil, 7 são proibidos na União Europeia. Então, a gente já vem falando faz tempo, Bob, eu lembro que nos primeiros programas que a gente fez, eu falava, olha, dos 10 mais vendidos, 30%, 3 são proibidos na União Europeia. E hoje, se a gente olha para a lista dos 10 mais vendidos, 7 são proibidos na União Europeia. Você tem para quê Tem os os nomes? nomes. Sim, eu tenho os nomes. Eu vou falar desses que são cancerígenos. Eu vou falar a lista dos 10. Glifosato, mancozeb, 2,4-D, acefato, clorotalonil, atrazina, metalocloro, glufosinato, malationa e diquat. Esses são os 10 mais vendidos. Dentre esses, Usados no quê e para quê? bem, o glifosato é o mais usado no Brasil e no mundo. Ele é um herbicida. Os camponeses costumam chamá-lo de mata-mato. É aquela substância que foi patenteada pela Monsanto com o nome de Roundup. Ele é um herbicida, quer dizer, ele serve para matar mato. Em geral, ele é assim largamente utilizado no Brasil porque grande parte dos cultivos de soja transgênico ou de milho transgênico são sementes preparadas para receber herbicidas, sementes geneticamente modificadas para receber herbicida, para receber o glifosato, por exemplo, ou o 2,4-D. Bem, o glifosato, que é esse que está na lista do número 1, né, nos 10 mais vendidos, ele foi classificado pela Organização Mundial da Saúde em 2015 como potencialmente cancerígeno para seres humanos, comprovadamente cancerígeno para animais mamíferos. Há, Então, inclusive, processos de bilhões de dólares nos Estados Unidos, 125 mil pessoas, acho que 12 bilhões de dólares, uma coisa assim, 70 bilhões de reais, não é isso? exatamente, a Bayer foi a empresa alemã que comprou a Monsanto, assumiu uma parte dessa dívida, foi obrigada a assumir 2 bilhões de dólares no momento da compra e agora está fazendo acordos, adiantando já processos futuros que possam haver contra a Bayer em função do glifosato, em função
do escândalo que foi esse tema do glifosato, porque a Monsanto já sabia que essa substância era cancerígena. Como é que funciona o registro de agrotóxicos, né? No mundo, não é só no Brasil. A empresa, quando vai registrar o produto, ela tem que provar que o produto não é cancerígeno, dentre outras coisas, não é neurotóxico, não é tantas outras coisas. E quando a Monsanto registrou o glifosato, ela já sabia que o glifosato era cancerígeno, houve todo um escândalo envolvendo esse tema chamado Monsanto Papers, porque os papéis, né, da Monsanto, vamos dizer assim, eles mostravam que a empresa tinha conhecimento de que essa substância era cancerígena. E só uma coisa, Larissa, quase tudo, biscoito, tudo tem soja. Quase todos os produtos que a gente come, você vai ver, está lá na bula. Óleo de soja, soja, soja. Sim, e quando a gente vê o T de transgênico, a gente sabe que são alimentos feitos com sementes preparadas para receber, em geral, glifosato, não apenas, né? São sementes modificadas geneticamente, a maior parte delas prontas para receber essas substâncias. Então, sim, os alimentos industrializados, muitos deles têm soja, ração animal também tem soja, uma parte muito significativa dos alimentos industrializados tem soja. Mas o glifosato é utilizado de forma generalizado, eu diria assim, em muitas culturas, porque ele é utilizado como uma forma de fazer a capina química, entende? Então, ao invés da gente utilizar a ferramenta, fazer a capina manual, mecânica, utiliza-se o glifosato. Então, os matos, estou usando aspas para quem está só nos escutando, estou fazendo aspas com os dedos para dizer que ele serve para matar as ervas daninhas, de novo, entre aspas, porque erva daninha é algo da agricultura convencional, é uma forma de ver a agricultura, né? Os povos indígenas, as comunidades tradicionais camponesas sabem fazer manejo há milhares de anos, a humanidade sabe fazer manejo sem utilizar pesticidas, sem utilizar agrotóxico para eliminar a erva daninha, faz-se o manejo de tantas outras formas. Então, por isso que ele é utilizado em diversas culturas, diversas Sim, culturas. mas você falou primeiro então do glifosato, que é Sim. barbaramente usado em pasto, em tudo, em culturas não só de soja, né? Não, ele é utilizado no manejo mesmo, na hora de em frutíferas, em tantas outras, né? Não exatamente na fruta, mas no manejo. E ele é utilizado também como capina urbana. Tem muitos municípios em que autorizam o uso de glifosato na jardinagem. Então é um problema da maior seriedade. E qual a quantidade usada no Brasil, acima inclusive do limite que já ainda é permitido mundo afora? Olha, vou usar o exemplo da água, do resíduo de glifosato na água, que é para mim o mais chocante. A gente autoriza um resíduo de glifosato na água potável no Brasil, que é 5.000 vezes maior que o resíduo de glifosato permitido na água na União Europeia. Acho que esse é o exemplo mais assustador do nível de resíduo que a gente autoriza do glifosato. E os demais citados são utilizados só para assim como exemplo de passagem que seja no quê? Por exemplo, vou usar o caso da atrazina, que é cancerígena, proibida na União Europeia desde 2004. Ela é utilizada em diversas culturas, dentre elas frutíferas, café, soja, de forma muito geral, em quase todas as culturas alimentares que a gente tem. O acefato, que é neurotóxico e que também tem proibido na União Europeia e que também tem indícios de que seja cancerígeno, ele é autorizado em alimentos como, por exemplo, o feijão, o tomate, a couve. A gente gravou, inclusive, há uns anos atrás, um episódio só sobre esse tema e a gente usou o exemplo da feijoada, né? Para falar, olha, o acefato que é proibido na União Europeia é autorizado no feijão, no tomate, na couve, enfim, nesses alimentos, na laranja, nos alimentos que fazem parte, por exemplo, do nosso prato típico, da feijoada. Então, essas substâncias, elas são usadas em uma variedade enorme de alimentos. E mais algum desses aí que você acha que a gente tem que saber? Eu acho que a gente tem que saber da malationa. A malationa é cancerígena e é uma substância que é utilizada. Ela foi considerada também potencialmente cancerígena para seres humanos pela Organização Mundial da Saúde em 2015.
no mesmo ano, no mesmo momento da classificação do glifosato, e ela também é utilizada nos fumacês. Então, eu queria lembrar, professora, para eliminar nos tratamentos dos vetores, dos mosquitos vetores das endemias tropicais, dengue, chikungunya, é a substância utilizada para pulverizar as cidades. O malatione é usado no combate à dengue, etc. Aquela fumacinha que passa pelas ruas é cancerígena. Isso, acho que é isso que eu queria chamar a atenção disso também, Bob, porque a mesma substância utilizada na agricultura é utilizada nessas campanhas. Então, a população está exposta, não só por conta da produção de alimentos, mas também pela exposição no ambiente urbano, justamente um ato que seria um ato de saúde pública, por um lado, digamos assim, protege, por outro, prejudica severamente a saúde humana. Imagino que deva existir alternativa a usar a malationa nessas coisas, A não? alternativa é a gente ter política pública decente para cidades que a gente tenha manejo para os resíduos domésticos, e isso é a alternativa, é saber lidar com o ambiente tropical, não pulverizar agrotóxico, né? Substância tóxica. Tanto é que há denúncias de que os trabalhadores que aplicam essas substâncias, a Fiocruz tem um trabalho no Rio de Janeiro muito interessante com os trabalhadores que fazem esse trabalho de pulverização, e a idade média deles é de 60 anos, é muito inferior à idade média nacional e do próprio estado do Rio de Janeiro, justamente em função da exposição a essas substâncias quando do momento da aplicação. Então, é algo para a gente olhar, que a professora Silvia sempre chama atenção, não só os Silvia, agrotóxicos. quem é a professora Silvia, por favor? Professora Silvia Brandalize, oncologista da Unicamp, do Hospital Boldrini, do Centro Boldrini. Então, ela sempre chama a atenção disso, quanto essas substâncias, elas também estão presentes no ambiente doméstico e ambiente urbano, não só no ambiente rural. Os ingredientes ativos utilizados no campo são, uma parte deles é a mesma utilizada para a fabricação dessas substâncias que são pulverizadas para controlar os mosquitos. Ela é uma oncopediatra, não é isso, da Unicamp. E o que ela tem denunciado, basicamente, nesses anos todos que a gente continua falando e as pessoas continuam fazendo de conta que não estão ouvindo? Ela tem denunciado também, por exemplo, os casos de dedetização de casas de condomínios. Ela conta de casos de crianças que tiveram câncer identificado ainda no útero da mãe, crianças que desenvolveram câncer em tenríssima idade, com 2 anos de idade, etc., e que estão relacionados à exposição ou do pai ou da mãe a essas substâncias. Então, é um alerta importante que ela traz. Eu acho importante trazer também para dizer, olha, isso que a gente está falando não é algo que está restrito, o que em si já é importante, o fato disso estar presente na nossa zona rural, mas é algo que está que é do convívio das pessoas no dia a dia. Então, por exemplo, os inseticidas domésticos, uma boa parte deles também é desenvolvida com essas substâncias. A diferença é que os inseticidas domésticos, eles têm uma regulação diferente. Então, a forma de registro deles é diferente. Então, eles são, digamos assim, a gente é mais tolerante não é uma boa palavra. A nossa regulação é muito mais frágil ainda com relação a esses chamados domissanitários do que com relação aos agrotóxicos. Então, a gente tem que estar acordado para olhar o que a gente usa em casa, para matar barata, esses insetos, entende? Aqueles mata-pernilongo que a gente botava em casa, fechava a janela, tudo aquilo, tudo cancerígeno. Uma boa parte, sim. Que quantidade de agrotóxicos o Brasil tem importado? O Brasil é o maior importador mundial de agrotóxicos. Uma grandíssima parte, se eu não estou enganado, 80% do volume de agrotóxicos comercializado no Brasil vem de fora, vem de outros países, da Europa, principalmente Europa, China, Índia e Estados Unidos. O British Medical Journal indica um aumento de 79,1% no número de casos entre pessoas com menos de 50 anos. Estou falando aqui do britânico, né? Com aumento de 27,7% das mortes. Eli Rassi, médico responsável pelo programa de pesquisa no Hospital de Referência no Tratamento do Câncer na França, Gustave Roussy, diz:
As hipóteses apontam para modificações do conjunto de fatores ambientais, o ar que respiramos, os alimentos que consumimos, os produtos químicos, agrotóxicos, e aí vem micróbio, etc, etc. É Você isso? sabe na semana passada foi lançada uma importante reportagem na França mostrando o resíduo de agrotóxicos na neve e mesmo em altas altitudes. Então, acho que isso vem só, esse dado importante que a França veio de trazer à tona, só mostra o quanto realmente os agrotóxicos eles não ficam restritos ao lugar em que eles são aplicados, eles vão circular, eles vão para a água, na água eles vão evaporar eles vão formar as nuvens, eles vão junto com as nuvens para outros lugares. Por isso que foi encontrado também resíduo de agrotóxico em Itatiaia, no Brasil. Como seria possível? Não, como em Itatiaia é um lugar, né, de elevada altitude, onde não tem agricultura, como foi encontrado? Porque os agrotóxicos eles vão circular. Eles circulam nas partículas de água, vão ser trazidos pelo vento ou pelas partículas de água na formação de nuvem e depois vão cair em forma de chuva com a chuva ou em forma de neve com a neve. Então, é por isso que a gente tem, por exemplo, os ursos polares com agrotóxico na gordura do corpo, porque essas substâncias elas vão circular no planeta. Então, é um efeito que não é um efeito localizado que já seria grave em si, mas é um efeito ampliado que toma dimensões ambientais e proporções é, que inimagináveis, né? Acho que é importante dizer isso. Com pessoas que você conhece ou de uma instituição que você conhece, eu já contei essa história, foi medida a água de casa e foi encontrada quantidade elevada de microplástico, de plástico. E o que acontece, por exemplo? As companhias de água medem o quê? Micro-organismos, é isso? Elas são também obrigadas a medir uma parte dos agrotóxicos, 30 substâncias, se eu não me engano, com a renovação da portaria da água, que foi renovada em 2021, então agora foram incluídas outras substâncias, mas que é quase nada diante do volume de agrotóxicos, do número de agrotóxicos que é autorizado no Brasil, cerca de 400, por exemplo, e a portaria da água indica só o monitoramento de 30 substâncias. E a malationa até 2021 não estava inscrita na portaria da água, agora está. Então, agora tem limite para malationa, mas o limite para resíduo de malationa na água potável no Brasil é 600 vezes maior do que o limite autorizado na União Europeia. Então, mesmo com limite, que limite é esse, né? E outras substâncias dessas que eu elenquei mais anteriormente na nossa conversa, a cefato, por exemplo, a gente não tem limite estabelecido de resíduo de acefato na água potável no Brasil. Então, a rigor, não vai nem ser monitorado, porque não tá previsto na portaria da água. Então, as companhias elas são obrigadas a monitorar o que está descrito na portaria, mas a portaria falha em não elencar o rol todo de agrotóxicos que são autorizados no país. É difícil você conversar com pessoas, famílias que não tenham distúrbio, gente com distúrbio hormonal, tiroide, tá, 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 tá. Aí eu te pergunto, por exemplo, o anticoncepcional feminino que vai para as águas, o que acontece com isso? As companhias medem, não? O que acontece? Bob, o que eu posso te dizer é que, justamente, as mulheres tomam anticoncepcional, secretam pela urina e eles vão para a rede de abastecimento público. É, bom, mas dizer o que. Não sei te dizer se as companhias são obrigadas a medir resíduo de anticoncepcional, de presença de hormônio na água. Não tenho certeza. Se não medem, todo mundo bebe de volta. Bebe? Não, bebe de volta. Se mede ou se não mede é outra história. Agora que bebe de volta, tá presente na água. Ah, então isso é inescapável, né? Por enquanto, sim. Tá. Uma outra coisa, o que foi aprovado naquela chamada lei da devastação, etc., teve coisas que o Lula vetou. Como é que está isso no Congresso? O que significa tudo aquilo? Bem, eu vou falar do PL do veneno, que acho que é o mais emblemático dentre todos esses pacotes. Bom, o que significa, né? A gente tem uma lei de agrotóxicos que tinha, né, de 1989, e nessa lei de agrotóxicos a gente tinha implícita nela o que a gente chama de princípio de precaução, ou seja, na dúvida,
diante do risco, a gente prefere evitar a adoção de uma determinada substância, o registro, né? E essa lei mudou a ordem das coisas, sabe? Porque antes a gente tinha uma paridade entre o Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Saúde, os três com poder igual na decisão do registro ou não de uma substância. Hoje, o Ministério da Agricultura tem prevalência nas decisões. Outra coisa que mudou, o fato de que agora é possível ter registro temporário de substâncias que sejam autorizadas em outros países da OCDE, o que antes não acontecia. É possível também que o Brasil faça testes com substâncias que não são ainda autorizadas. Enfim, o Lula vetou alguns elementos importantes dentre estes que eu estou mencionando, e daí o Congresso vetou. Enfim, a gente teve uma... Derrubou o veto. Derrubou o veto, vetou o veto, derrubou o veto. A gente teve um retrocesso significativo na nossa legislação de agrotóxicos. A gente tinha algo que é de 1989 que nos protegia mais do que agora, entende? Então é um quadro triste de um país de uma relação colonialista que a gente estabelece com a Europa, por exemplo, em que a gente vê o governo amarrado, em muitos momentos amarrado diante da força que tem esse poder da grande propriedade da terra no Brasil, que é um poder que remonta à nossa formação sócio-territorial, sabe? Por isso que eu penso que esse termo colonialismo e colonialidade sejam tão pertinentes e tão presentes, não como metáfora, mas como marcos da realidade brasileira e da forma como o Brasil se insere na economia mundial. Você virá à COP? Em que condição? Fazer o quê? Irei à COP. Nós organizamos um documentário, fizemos um documentário dirigido pelo João Amorim. Quando eu digo nós, IPSA, International Pesticides Standard Alliance, é uma organização internacional que eu coordeno, que eu sou a curadora, e a gente produziu esse documentário, que é um documentário justamente que mostra a importância da gente ter uma regulação internacional para agrotóxicos. Esse documentário vai ser lançado na COP, no dia 6 de novembro, às 17 horas, no Complexo Cultural Maguari, no Teatro Municipal de Ananindeua, na Grande Belém do Pará. Além disso, a gente vai... Esse documentário, eu sou apresentadora do documentário, entrevisto várias pessoas aqui na Europa e aí no Brasil. E esse canal aqui irá exibi-lo? Isso. E o Bob acabou de me trazer essa boa notícia, né, Bob, de que o canal vai exibir ao vivo esse lançamento desse documentário. Eu também vou ser nomeada embaixadora da luta contra os agrotóxicos pela Cúpula dos Povos em Belém. Enfim, então eu vou para uma agenda que eu considero importante. É importante que as pessoas saibam que há conexão entre agrotóxicos e mudança climática, que para produzir agrotóxicos é necessário muito combustível fóssil, que os agrotóxicos em si, a matéria-prima também em grande parte baseada nos combustíveis fósseis. Então a gente quer que a COP seja um momento único e importante para trazer esse tema à luz. E como é que está aquela associação internacional que estava sendo criada exatamente para tratar dessa questão? Está andando? Como é que está? Essa associação é o IPSA, International Pesticides Standard Alliance, está andando muito. Esse documentário é fruto dessa iniciativa. A gente realizou uma conferência aqui em Bruxelas em dezembro do ano passado, em que tivemos pessoas de diversos países, de diversos continentes. O relator da ONU para substâncias tóxicas e direitos humanos, Marcos Orellana, veio para participar presencialmente com a gente, e está avançando muito. A gente tem avançado nesse tema. Eu diria que a gente tem agregado diversas instituições que trabalham com o tema. A gente está argumentando pelo banimento já dos chamados HHPs, que é uma sigla em inglês para substâncias altamente tóxicas. É uma pauta de diferentes organizações internacionais que lidam com o tema dos agrotóxicos, e esse tema de banir os HHPs agora vai estar na COP conosco. A gente vai ter um inflável de 12 metros de altura, mostrando justamente esse tema do quanto o agrotóxico é um elemento na mudança climática, e clamando como medida urgente
pelo banimento internacional dos HHPs. Dentre essas substâncias que eu listei para vocês, hoje, agora, mais cedo na nossa conversa, dos 10 mais vendidos no Brasil, vários deles são HHPs, quer dizer, substâncias altamente tóxicas. Qual é a relação direta que você enxerga entre esse espantoso número de mortes por câncer, de casos por câncer no Brasil e no mundo, e o uso de agrotóxicos? Claramente dizendo, Para ser muito direta, dos 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 7 são comprovadamente cancerígenos. Num país em que o volume de agrotóxicos aumentou em 166% nos últimos 10 anos, eu posso fazer uma conexão bastante clara de que essas substâncias são cancerígenas e também podem estar contribuindo com o aumento desse número. e por que é tão difícil algo tão avassalador como a perda das nossas pessoas ecoar? Porque, infelizmente, até o momento, o interesse econômico está acima da vida humana e do planeta. Até agora é isso que a gente tem vivido, por isso a gente tem trabalhado para mudar. É isso, o interesse das corporações, das grandes corporações internacionais, alinhado com o dos grandes proprietários rurais no Brasil. É isso que a gente tem visto, o resultado tem sido esse. Nessa quarta-feira, depois de 9 anos, vai ser julgada a ação direta de inconstitucionalidade sobre isenção fiscal de agrotóxicos. Isenção fiscal significa desconto nos impostos. Os agrotóxicos têm desconto nos impostos no Brasil. Um país em que, dentre os 10 agrotóxicos mais vendidos, 7 são proibidos na União Europeia, em que nós vimos nos últimos anos uma escalada enorme no número de casos de câncer. E, só lembrando que as isenções fiscais de agrotóxicos no Brasil hoje chegam a 20 bilhões de reais. Larissa, muito obrigado mais uma vez por esse tema, tratar desse tema tão importante que é a vida humana, a vida da terra, a vida dos nossos, e que as pessoas soterradas pelo agro é pop, o agro é tudo, o agro está na ONU, o agro está na Globo, não dão atenção que deveriam dar. Eu quem agradeço, Bob. Muito, muito obrigada. Então, até lá, até mais.